Pessoal, eu sou o professor Radamel Bezerra Mello, sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, e vou ministrar uma aula chamada Pós-operatório em cirurgia bucal para vocês. O objetivo dessa aula é que você consiga nortear o paciente com as informações básicas de um bom pós-operatório. Então, toda cirurgia necessita de bons cuidados pós-operatório. Eu sempre gosto de, quando estou falando de pós-operatório, linkar ele diretamente com o transoperatório, que é também automaticamente linkado com o pré-operatório. Sempre frisando que cirurgia possui 3 fases e as 3 são completamente linkadas: pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Eu só vou ter sucesso cirúrgico se eu conseguir linkar as 3 e as 3 sendo realizadas com excelência. Então eu preciso, após a minha cirurgia, fazer boas orientações ao paciente para que ele possa seguir com boas condutas e não gerar problemas ou gerar complicações pós-operatórias. Então eu preciso fornecer geralmente as orientações por escrito. O padrão é dar um papel com todas as informações por escrito ou enviá-las. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de enviar via WhatsApp, via Telegram, via e-mail, essas orientações por escrito para o meu paciente. A prescrição medicamentosa sempre dar por escrito, evitar-se fazer a possibilidade de dar informações ou do tipo, se sentir dor, toma dipirona, se sentir dor, toma um paracetamol. Isso não é uma boa conduta. Sempre um paciente no pós-operatório merece ser medicado, merece ser prescrito por escrito. Explicar ao paciente e familiares, ou seja, eu gosto de, após a cirurgia, chamar quem estiver com o paciente do lado de fora na sala de espera e passar as informações para os dois, para o familiar que está acompanhando o paciente e para o próprio paciente, levando em consideração que o paciente acabou de passar por um estresse fisiológico, um estresse, e ele pode não estar tão atento às informações que você vai passar. Então, o familiar escutar também vai ser algo importante para que, se porventura no pós-operatório surgirem dúvidas, um poder nortear o outro. E sempre dar o telefone para contato. Como vocês estão fazendo aqui na faculdade, as cirurgias, vocês não vão dar o telefone de vocês para os pacientes, mas vão dar o telefone da faculdade para que, por um acaso, aconteça algum problema, o paciente entre em contato com a faculdade e a gente possa norteá-lo da melhor maneira possível. Mais uma vez, quando vocês estiverem no consultório de vocês, sempre deem o telefone de contato de vocês. Sempre deem a possibilidade do paciente entrar em contato com vocês. Vocês estão fazendo cirurgias. Cirurgias, às vezes, merecem uma atenção especial no pós-operatório. Uma dúvida, um norteamento, e o paciente ter seu contato direto faz, às vezes, toda a diferença. Então, eu sempre tenho que fazer os cuidados, explicar para o paciente que o sangramento pós-operatório, um gosto de sangue na boca, é relativamente normal. O desconforto, que é o famoso dolorido, sempre fazer a diferenciação para o paciente, o dolorido de dor. Dor é quando o paciente realmente está quieto, parado e a dor está acontecendo. O dolorido é quando eu movimento a minha boca, quando eu falo, quando eu mastigo, gera dor. O dolorido, pessoal, a medicação não vai tirar. Meu paciente vai ter realmente um problema com o dolorido. Pós-operatório tem o dolorido. Mas a dor é totalmente possível de ser removida com analgésicos e anti-inflamatórios. A dieta do paciente deve ser orientada líquida, pastosa, gelada nos primeiros dias, principalmente os 3 primeiros dias do paciente. Os líquidos pastosos gelada para facilitar a mastigação e o gelado para facilitar um conforto e facilitar e gerar uma vasoconstricção. Lembre-se que os 3 primeiros dias são onde acontece o pico inflamatório. Eu sei que a fase inflamatória são 5 dias, mas o pico inflamatório está no 3º dia, o 4º e 5º dia inflamatório, de fase inflamatória, acontece uma regressão dessa fase, já acontece uma diminuição da inflamação. Então, até o 3º dia eu fazer vasoconstricção, diminuir a resposta, diminuir a quantidade de neurotransmissores, de inflamação que chegue na minha região da minha cirurgia, é interessante. Como é que eu diminuo essa possibilidade de chegada de mediadores inflamatórios? Eu diminuo fazendo vasoconstricção. Vasoconstricção é uma boa pedida. Uma das maneiras de se fazer isso, somadas à ação anti-inflamatória, é eu fazer vasoconstricção. Eu vou diminuir o calibre do meu vaso e assim vai chegar menos mediadores inflamatórios no sítio da minha cirurgia. Sempre recomendar a higiene oral para o meu paciente. Ele tem que manter os padrões de higiene oral normais. Então, meu paciente tem que fazer a escovação normal dos dentes.
Não tem que deixar de fazer escovação. Isso é algo que tem que ser frisado sempre no pós-operatório. A maioria dos nossos pacientes não sabe que tem que fazer higiene no pós-operatório. E se você não falar, ele não vai fazer higiene, o que vai ser péssimo. Você vai aumentar muito a chance de infecção no pós-operatório desse meu paciente. Então não é interessante eu não frisar. Eu preciso frisar bem que ele precisa escovar os dentes. É claro que ele vai ter que ser explicado que ele vai escovar os dentes, mas não vai fazer o ato de cuspir. Então ele escova os dentes normal, depois ele enxágua a boca com água, abre a boca e deixa a água assim naturalmente. Dar cusparadas não é uma boa pedida em pós-operatório de cirurgia bucal, pois estimula o sangramento, ou seja, pode dar uma chance de ter uma complicação como uma pequena ou uma grande hemorragia no pós-operatório, como pode também desgrudar o coágulo no meu alvéolo, gerando uma alveolite. O edema, explicar para o paciente que o edema, na maioria das vezes, é normal, acontece edema no pós-operatório, e o pós-operatório deve ser sempre seguido de repouso de 2 a 3 dias, geralmente no caso das cirurgias, das exodontias simples. Dependendo do tamanho da cirurgia, você pode fazer uma solicitação de repouso maior. Claro, nos 2 a 3 dias de repouso, atividades realmente puramente intelectuais, evitar atividades realmente de esforço físico. Equimose e hematoma podem acontecer no pós-operatório. Eu sempre gosto de falar que a equimose muitas vezes acontece porque o paciente faz uso demais da vasoconstricção, ou seja, ele passa dos 3 dias de vasoconstricção, de utilização de compressas frias ou geladas. Se ele passa desses dias, a chance de eu ter uma equimose é muito grande. Ou em cirurgias de maior agressividade. O trismo é um sinal de inflamação que também pode se dar nas cirurgias de maior porte ou cirurgias de maior agressividade, que o trismo é um sinal de limitação de abertura de boca. Trismo é a limitação de abertura de boca, que pode ser total ou parcial. E essa limitação se dá porque o trismo é um sinal inflamatório, né? Lembre-se que os sinais inflamatórios são dor, calor, rubor e perda de função. Então, o trismo seria a perda de função da musculatura mastigatória. Ou seja, eu vou ter uma dificuldade de abertura de boca. As suturas devem ser removidas de 7 dias, geralmente, em torno de 7 dias. E qualquer dúvida, o paciente deve entrar em contato. Então, essas informações têm que estar por escrito. Eu sempre tenho que explicar para o meu paciente que o pico de dor e desconforto ele ocorre geralmente 12 horas após a odontia. Então, ele tem que estar realmente prescrito e a chance maior dele sentir dor é 12 horas após a cirurgia. Raramente persiste por mais de 2 dias de pós-operatório a dor. O controle da dor é feito com analgésicos. Geralmente a gente utiliza a dipirona. Eu particularmente utilizo dipirona ou Tilex. Eu particularmente não gosto de usar paracetamol. Acho paracetamol uma droga muito fraca para controle analgésico. Não acho uma boa pedida. Então eu sempre uso Tilex, que é codeína mais paracetamol. Geralmente Tilex de 30mg, que é codeína 30mg mais paracetamol. Ou a dipirona 1 grama. Ambos eu utilizo de 8 em 8 horas por 3 dias. E tomar antes do término do efeito anestesia. Ou seja, sempre eu aconselho, logo depois da cirurgia, o paciente já começar a tomar o analgésico, já começa a tomar o anti-inflamatório. Então ele já começa a prescrição, já começa a fazer o efeito da medicação antes do efeito da anestesia passar. A prescrição de medicamentos deve ser adequada para cada procedimento. As odontias mais simples a gente faz uso geralmente de analgésico e antisséptico. Eu particularmente nem gosto muito de usar antisséptico em pacientes que eu tenho dificuldade de orientação. Se eu consigo conversar com o paciente bem e acho que ele tem um bom entendimento, eu vou passar um antisséptico bucal, mas explicando para ele que ele não pode fazer o bochecho vigoroso nos 3 primeiros dias. Ele tem que só colocar o antisséptico na boca, vedar a boca e movimentar a cabeça levemente e abrir a boca e deixar realmente o antisséptico sair por ação passiva, sem dar cusparada. Porque senão ele vai fazer um bochecho muito vigoroso e vai dar cusparada e a chance dele desgrudar um coágulo ou estimular sangramento é muito grande. Então você tem que explicar bem para o paciente que nos 3 primeiros dias ele não deve usar o antisséptico de modo vigoroso. As odontias múltiplas, geralmente a gente vai utilizar anti-inflamatório, analgésico, pode ser utilizado ainda o antibiótico. E o antibiótico tem que avaliar cada caso individualmente. Avaliar a possibilidade desse meu paciente realmente infectar. As principais medidas para controle de sangramento no pós-operatório imediato é você realmente fazer o tamponamento, que é essa imagem aqui do paciente com a gase. Geralmente eu gosto de orientar vocês a fazerem, logo depois da cirurgia, coloca a gase, pede para o paciente morder e vai preencher a papelada do paciente, que hoje em dia
aqui na faculdade a gente utiliza os tablets, né? Então vai preencher a evolução do paciente, dizendo o que foi feito. Por exemplo, fiz a exodontia do dente 18 e 28. Eu vou colocar exodontia dos dentes 18 e 28, realizados sem intercorrências. Essa evolução por si só já basta numa cirurgia desses dois elementos dentais. E vou deixar a gaze lá, o paciente vai assinar e com isso vai passar mais ou menos uns 15 minutos, essa papelada, orientação de medicação, orientação de pós-operatório, de tudo gera em torno de 15 a 20 minutos, que é o tempo que o tamponamento vai ficar na boca do paciente. Logo depois de eu fazer todas essas orientações, eu posso remover a gaze da boca do meu paciente e o sangramento já vai estar realmente bem controlado. Orientar o paciente a sempre manter a cabeceira elevada nesses primeiros dias, ou seja, ele vai dormir com 2 travesseiros, ele não vai realmente ficar fazendo o abaixar de cabeça. E compressas de gelo nos 3 primeiros dias para vasoconstricção é uma boa pedida para evitar o sangramento nesses momentos iniciais. O controle de sangramento transoperatório ou no pós-operatório imediato, como eu falei para vocês, a melhor maneira é a gase. Você fazer a gase por compressão, realmente você vai ter geralmente 99% das vezes você vai conseguir fazer um bom controle. Algumas vezes não vai ser possível, você vai ter que realmente voltar e suturar mais um pouco a cirurgia ou até partir para cauterização, mas rarissimamente você realmente precisa fazer cauterização ou usar esponja de fibrina se você tiver feito boas suturas e o paciente não tiver nenhum problema sistêmico, ou seja, for um paciente normosistêmico. Eu sempre tenho que explicar para meus pacientes cirúrgicos que eles têm que evitar uma pressão negativa intrabucal por sucção, ou seja, sugar por canudinhos não é uma boa pedida. E eu tenho que sempre explicar, às vezes parece óbvio pra gente que é da área da saúde, parece óbvio para nós que somos cirurgiões dentistas, que o paciente não pode fumar, mas o óbvio precisa ser falado para esses pacientes. Essa é que é a grande verdade, a gente precisa falar para todos os pacientes o óbvio, o que precisa ser feito. Então eles não podem fumar, não podem sugar com canudinhos e não podem cuspir. E tem que evitar atividade física. Geralmente eu evito atividade física de 7 a 10 dias em cirurgias mais simples, como cirurgias de terceiros molares, cirurgias de dente simples e cirurgia de bichectomia. Deixando claro para vocês, essas cirurgias mais simples de modo ambulatorial ou implantes dentários eu evito de 7 a 10 dias atividades físicas para os meus pacientes. Se a cirurgia for um pouco maior, for em cirurgia de enxerto, eu posso até restringir um pouco mais. Então, sempre falar para o paciente para ele não fumar mais uma vez, para ele não sugar com líquido com canudinho e não cuspir, não dar cusparadas. Isso tudo realmente evita bastante problemas. O não fumar, pessoal, eu gosto de restringir por de 21 a 28 dias. O correto é isso, que é para evitar, para realmente acontecer a cicatrização das mucosas, acontecer de modo mais eficiente. Realmente ter um primeiro fechamento de mucosa, tanto no alvéolo como de tecido mole, realmente de tecido mole ser vedado e evitar realmente que o fumo entre em contato com a região óssea e possa causar tanto o alveolite como possa causar uma chance de infecção, tendo em vista que o fumo vai causar uma diminuição de vascularização na região de modo até agressivo e isso pode propiciar para uma infecção. Então eu gosto de restringir por 21 a 28 dias. Eu sei que a maior parte dos meus pacientes não vai seguir, mas o correto, o padrão seria isso. Então a boa orientação eles tiveram e eles devem ter. Então, como eu tinha falado para vocês, a remoção da sutura deve se dar de 5 a 7 dias, com uma antissepsia prévia. Geralmente você pede para o paciente fazer um bochecho, com um Periogard, e depois eu tenho que tomar muito cuidado na hora onde eu vou cortar a minha sutura, para evitar a contaminação do trajeto. Conforme na imagem que eu estou colocando, eu vou cortar numa ponta e vou puxar, para que ela possa passar por outra. Porque se eu cortar aqui e puxar pelo mesmo lado, eu vou fazer com que o ponto, ou seja, que o nó passe por dentro da ferida cirúrgica, ou seja, o nó está contaminado, está na cavidade bucal, e ele passar por dentro do trajeto interno não vai ser interessante. Então, corta numa ponta e puxa em direção à outra, para que eu possa passar menor quantidade possível de fio de sutura dentro da minha ferida cirúrgica. Então, mais uma vez mostrando aqui, se eu estou cortando aqui, e depois eu puxar de modo que essa pequena porção que vai penetrar na minha ferida cirúrgica. Mesma coisa aqui, cortei, o corte foi feito, logo em seguida eu vou puxar, o meu fio de sutura vai passar pouquíssima parte por dentro da minha ferida cirúrgica. Então, mais uma vez, todas as recomendações devem ser dadas, o padrão deve ser feito, evitar fumar, evitar atividades físicas e evitar beber. O evitar beber, pessoal, não é porque corta o efeito
antibiótico? É porque você vai gerar uma diminuição no seu sistema imunológico. O sistema imunológico vai ficar deprimido. Toda vida que você bebe ou ingere álcool, você deprime o seu sistema imunológico. Deprimir o sistema imunológico, você está propiciando infecções. Então, se eu propicio infecção no pós-operatório, não é uma boa pedida. Por isso que eu restringo o álcool no meu pós-operatório do paciente. Não é porque corta o efeito do antibiótico. Ele não corta o efeito do antibiótico. Ele vai dar uma possibilidade de infecção por restrição do sistema imunológico. Outra coisa que ele também vai fazer é você vai agredir o fígado. Geralmente, as medicações que a gente está utilizando já são de agressão ao fígado, já são de metabolismo hepático. Então, eu estou agredindo mais ainda o meu fígado com a utilização do álcool, que não vai ser interessante concomitantemente com as medicações. Aqui são as orientações que a gente utiliza aqui na Faculdade Paulo Picanso, as recomendações pós-operatórias. Todos os nossos pacientes devem receber essa folha, essas recomendações por escrito. Geralmente elas ficam na clínica para que vocês possam ler para o paciente, depois possam entregar para eles, para que eles possam realmente fazer uso das boas recomendações pós-operatórias. Vou deixar elas aqui para que vocês possam ler com calma, mas são todas as que a gente já conversou e acabou de explicar aqui nesta aula. E o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que essa aula de pós-operatório tenha sido de bom proveito e que vocês possam colocar em prática todas as recomendações para os pacientes. Um grande abraço para vocês, eu sou o professor Radamel Bezerra Mello e eu fico inteiramente à disposição de vocês.